A Igreja Presbiteriana de Farroupilha recebe com gratidão a Deus, ao PRVS e às igrejas sob a sua jurisdição. Deus seja louvado e pela sua providência nós nos reunimos aqui, neste local, nesta casa de oração, para cultuarmos solenemente ao nosso Senhor. Então, desde já, nós queremos manifestar a nossa gratidão a Deus pela igreja, ou pelas igrejas do PRVS que se encontram neste ambiente. Hoje nós estaremos, para a glória do nosso Deus, cultuando solenemente ao Senhor, pelos 164 anos da IPB em solo brasileiro, em culto de ação de graças. E com este propósito eu convido a igreja a se colocar de pé. Nós cultuamos ao nosso Deus em ação de graças pelos 164 anos da IPB, uma igreja reformada que tem a Bíblia como princípio regulador do culto. Se nosso esteio, guia e proteção, tua palavra, lei e direção. Na guerra atroz, no crime a assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Como nós estamos, oremos em adoração ao nosso Criador, ao nosso Redentor, nessa noite, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela sua obra grandiosa efetuada no nosso país, desde os seus inícios. Ó Deus bendito, Deus soberano, nós te louvamos, ó Pai, louvamos ao teu bendito nome, pela graça maravilhosa do Senhor, que nos alcançou, que nos salvou, que nos redimiu, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a morte e a ressurreição de Jesus. Te louvamos, ó Deus, nessa noite em que a igreja do Senhor, reunida, celebra o teu nome, adora ao Senhor que reina e que vive para sempre. Em gratidão, ó Pai, pelos 164 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil em solo brasileiro, quando, Senhor, tu enviaste o teu a este país, ó Deus, inaugurando este trabalho que tem dado crescimento, tem dado frutos com a expansão da tua obra, da obra missionária, com a plantação de igrejas, formação de novos obreiros e o avanço da tua obra, ó Deus, nos estados deste país.
louvamos ao teu nome, porque tu és Deus e o Evangelho do Senhor, que sai vitorioso para vencer, do qual nós fomos alvos, ó Pai, desta graça maravilhosa. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um presente aqui nessa noite. Obrigado por cada igreja representada, cada congregação local que se congrega neste lugar para entoar louvores ao teu nome, para cantar hinos espirituais que bendigam ao teu bendito e precioso nome. Obrigado a Deus pela liderança deste Estado, pela liderança do nosso país, homens que o Senhor tem levantado para executar a tua obra e o avanço do teu reino, ó Pai, aqui no nosso país e no estado do Rio Grande do Sul. Nós louvamos o teu nome, porque a obra é tua, tu és o rei, teu é o reino, do Senhor são os trabalhadores, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem dá o crescimento, somos apenas servos teus. Sim, ó Deus, que tu cresças e que nós diminua. Por isso, nessa noite, nos congregamos como parte da igreja do Senhor nesta terra, para entoar, cantar louvores ao Senhor, adorar ao teu santo nome. Receba-nos, ó Pai, na mediação de Jesus Cristo. Receba o culto que prestamos ao Senhor na mediação de Jesus Cristo. E continue, ó Pai, falando conosco por meio da tua bendita palavra, por meio da tua palavra que é viva, que é eficaz, que é inerrante, que é autoritativa nas nossas vidas. Nós te adoramos e nós queremos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, dar sequência em todos os atos litúrgicos deste culto, glorificando ao teu santo nome e celebrando ao Senhor pelos teus grandes feitos. O Senhor que tem plantado esta igreja nesse país, uma igreja reformada, e que o Senhor tem estabelecido em cada ambiente, em cada cidade, uma igreja que tem a tua palavra como princípio regulador do culto. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos nesta primeira oração deste culto, em adoração e em gratidão ao teu santo nome. Amém. A igreja pode tomar assento. Amada igreja do Senhor, que nós então, reunido em assembleia solene, nesta cidade de Farroupilha, clama ao Senhor, para que o Senhor, ó Deus, a plantar novas igrejas nesse estado, que possamos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor, para proclamar as boas novas de salvação, ó Deus. Há tantas cidades, ó Deus, que precisa ser alcançado pelo poder do Senhor, da tua soberana vontade, alcançar, ó Deus, estas cidades, os eleitos que o Senhor os tem em cada uma delas, Senhor. Rogamos, Pai bendito, que o Senhor use o teu povo, a tua igreja nesse estado, para o mais velho, como instrumento nas tuas mãos para esta boa obra. Pai bendito, e como é maravilhoso saber que do Senhor nós somos cooperadores para a tua obra. Ó Pai, e nós nos colocamos diante do Senhor aqui, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos, ó Deus, ao teu serviço. Nós estamos aqui, ó Deus, para
ser instrumento do Senhor, para que o teu evangelho continue crescendo, ó Deus, nesse estado. Muito obrigado pelos grandes feitos que o Senhor já fez. E muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem muito mais ainda para fazer no meio do teu povo. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Continua, ó Deus, a nos ajudar e nos dar, ó Deus, a graça de caminharmos segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim nós oramos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Convido nesse instante a amada igreja a farmos o hino 32. Vamos colocar de pé? A igreja pode sentar-se. Culto de ações de graça pelos 164 anos da IPB em solo brasileiro. Uma igreja séria, disposta a viver um cristianismo autêntico. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 33. E assim, mesmo assentados, façamos a leitura de modo alternado de todo o Salmo 33. Salmo de número 33, a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira, leamos de modo alternado. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e deu sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o... Nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Nesse instante, eu convido os irmãos a mais uma vez nos colocarmos em pé e darmos continuidade no louvor ao Senhor através dos cânticos congregacionais. Durante a execução desse primeiro cântico, aqueles que vieram preparados para fazer oferta missionária, que desejarem em seu coração fazê-lo, poderão fazer enquanto entoando o primeiro cântico congregacional.
céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome louvarei. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais, astúcias infernais. Iguais não há na terra. Nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de firmeza. Se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está. Castelo forte. Nosso, entre outras coisas. E logo na sequência,
nós juntos oraremos, pensando nas verdades desta importante oração que o Senhor Jesus nos deixou. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Ação de graças pelos 164 anos da IPB, uma igreja revitalizada que busca viver centrada em Cristo. Nós vamos meditar na palavra. Mas antes de meditarmos na palavra, nós vamos ainda ouvir o nosso coral. E antes do coral, eu vejo que tem pessoas em pé lá no fundo e nós temos alguns lugares vagos aqui ainda. Se tem uma bolsa em alguma cadeira, pega ela por gentileza e bota embaixo. E quem está em pé vai poder sentar também, tá certo? Tem lugar para todo mundo. Eu vejo algumas vagas aqui, ó. Tem 7 lugares aqui na frente. Eu peço aos diáconos que estão presentes para que possam ajudar os irmãos a se acomodarem, a fim de que ninguém fique em pé, mas todos possam acompanhar a ministração da palavra que será feita logo na sequência. Vamos então ouvir nesse momento mais uma canção com o coral do presbitério.
Queridos irmãos, nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus e eu quero convidá-los a abrirem, manterem abertas suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 18, onde gostaria de iniciar fazendo a leitura do final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e início da sua terceira viagem missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do verso 18 até o capítulo 19, verso 20. Faremos inicialmente a leitura dos versos 18 a 23. A Escritura Sagrada diz assim: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Amém. Meus irmãos, que bênção poder celebrar hoje 164 anos da nossa denominação. Com a boca cheia de gratidão, quase que dizendo orgulho santo, porque não existe, então estou dizendo gratidão. Nós podemos declarar: no Brasil existem muitas igrejas cristãs, mas poucas têm mais de 1,5 século de história. Poucas que já conseguiram completar 164 anos em solo pátrio. Hoje estamos espalhados pelos 4 cantos do nosso país. São cerca de 5.000 igrejas espalhadas pelo nosso território. E aqui no Rio Grande do Sul nós somos gratos a Deus também, porque num curto espaço de tempo nós temos percebido que aqui, onde durante 100 anos ficou esquecido, depois desses últimos 64 anos, as coisas começaram a avançar. A gente percebe, por exemplo, de 99 para cá, com a emancipação da liderança gaúcha e criação do primeiro presbitério gaúcho, o PRGS, como as coisas de lá para cá já mudaram. Alguns anos depois, em 2010, conseguimos de um presbitério, 2 presbitérios, depois 3. E nós hoje temos um sínodo desde 2011 e já temos 4 presbitérios. E estamos presentes em várias cidades. Você recebeu um informativo que, inclusive, gostaria que você não jogasse fora e levasse para o seu local de oração. Porque no final do seu informativo tem aí todas as cidades onde existe uma presença presbiteriana formal já nesta cidade, tanto no estado do Rio Grande do Sul, como no oeste de Santa Catarina. São no total 52 lugares, contando com o oeste catarinense. Do nosso presbitério você pode ver aí também muitos campos, igrejas organizadas e congregações em franco desenvolvimento. E nós louvamos a Deus por ver isso, por ver o florescer de novos campos, campos novos. No final, quando o culto terminar, nós vamos conhecer aqueles que estão presentes aqui, as representações, as caravanas que vieram para cá, para participar, quem veio, de onde veio. Mas nós somos gratos a Deus por ver isso, uma igreja séria, comprometida com as Escrituras. E nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul é um pouco diferente de outras regiões do nosso país. Em alguns lugares do nosso país, a ênfase num dia como hoje é retorno às Escrituras, porque a igreja está meia bagunçada. Em alguns lugares o presbiterianismo é só a fachada da igreja,
você entra e não identifica nada de presbiterianismo ali. Nem na liturgia, na ausência de uma pregação firme, séria. Você vai vendo a ausência de alguns elementos. É uma igreja evangélica, talvez como outras, mas não tem as características de uma igreja confessional como de fato é a IPB. Em outros lugares, como é a nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul, e atualmente também o estado de Sergipe, que são colocados pela própria denominação como... E com isso quer dizer que a IPB deve envidar esforços para a plantação de igrejas nesses estados onde tem uma presença menor. E nós temos isso no Rio Grande do Sul e no estado de Sergipe. Proporcionalmente falando, Sergipe é bem pequeno, com poucas cidades. Nosso desafio é muito maior, porque estamos em apenas cerca de 7, 8% das cidades. Ou seja, um desafio gigante ainda pela frente. E sendo otimista, eu não acho que nos próximos 100 anos, nós vamos mudar a realidade para dizer, igual o estado do Espírito Santo, há uma igreja em cada cidade. Eu acho que isso não é uma coisa que nós vamos colher, que eu vou colher. Quando tiver assim, velhinho, 95 anos, finado pastor Daniel não vai ver. Talvez nossos filhos, netos, não sabemos se Jesus não voltar antes disso. Mas a nossa realidade, como igreja presbiteriana, especialmente no Estado, a chamada deveria ser, precisamos de revitalização, que nada mais é do que uma restauração, um retorno às origens. E é por isso que eu escolhi compartilhar com vocês nessa hora uma reflexão bíblica baseada na história da igreja em Éfeso. Porque ali nós temos princípios estratégicos para a plantação de igreja, porque a gente pode ver como ela começou, e também princípios para a revitalização das igrejas que o apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse. E dentre as 7 cartas dirigidas às igrejas da Ásia, a primeira carta é endereçada exatamente à cidade de Éfeso. Conhece bem a história. A igreja era maravilhosa no final do primeiro século. Tinha vigor doutrinário. Uma igreja operosa. Uma igreja perseverante que não se deixou esmorecer. Uma igreja firme que testava os falsos apóstolos e falsos profetas e os achava mentirosos. Ou seja, um vigor de ortodoxia reformada, já no primeiro século. Mas a única coisa que faltava naquela igreja, o Senhor diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso, no final do primeiro século, ela precisava de revitalização. E a orientação que o próprio Senhor Jesus deu para aquela igreja foi, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, o que eu tenho para dizer para vocês aqui, baseado no texto que nós lemos, são as primeiras obras da igreja em Éfeso. Como foi que o trabalho começou lá? Porque aqui a gente vai aprender, no modelo do apóstolo Paulo, como foi que realmente o trabalho nasceu ali em Éfeso. Então, nós estamos plantando igrejas aqui no Rio Grande do Sul. Algumas não têm nem um ano ainda. 3 anos, 4, 5, 8. Então, essas que estão começando, como é que começou em Éfeso? Para a gente ver o que foi que aconteceu ali, para a gente não pode reprogramar a história, não vai acontecer do mesmo jeito, mas existem princípios bíblicos que nós podemos extrair. E também para aquelas igrejas que já estão há mais tempo, que já estão cansando, que já talvez perderam mais o foco, o brilho, o primeiro amor. O caminho que o Senhor apresenta é, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então eu quero tomar aqui com vocês o exemplo da igreja em Éfeso, porque serve tanto para a plantação, quanto para a revitalização de igrejas. E é muito importante que nós tenhamos aqui representantes de todo o nosso presbitério, porque essa mensagem precisa chegar no coração de todo o nosso povo. Todos nós precisamos refletir sobre isso. E não apenas os pastores, os evangelistas, comprando livros sobre plantação de igreja, lendo sobre, participando de congressos ou coisas do tipo. Toda a igreja precisa pensar sobre esse assunto. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre algo que eu tenho estudado já há um tempo, que são princípios estratégicos que nós podemos extrair, especialmente do que foi feito em Éfeso.
Na verdade, eu tenho mais de 20 princípios para trazer para vocês, mas fique tranquilo que hoje eu não vou falar os 20. Mais de 20, quer dizer. Eu quero selecionar aqui pelo menos uns 4, 5, talvez 6, 8, não. Talvez alguns, dentro da medida do tempo, nós vamos trabalhar alguns deles, de como começou o trabalho lá em Éfeso. E nós temos exatamente as primeiras informações do trabalho na cidade de Éfeso, no final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele já havia feito a primeira viagem missionária, Deus o movimentou para que ele fizesse a segunda viagem missionária, e no finalzinho dessa viagem, antes de voltar para casa, é que ele passa em Éfeso. Foi o texto que nós lemos. E depois de mais um tempo, ele retorna à cidade de Éfeso, e ali vai ficar por mais alguns anos. E o trabalho em Éfeso vai se fortalecer, vai crescer, cumprindo aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que deveria acontecer. Para a gente entender bem o livro de Atos, é importante a gente ter sempre em nossa mente a chave hermenêutica dele, para a gente conseguir compreender todo o seu desenvolvimento. Atos 1:8 é fundamental para a nossa compreensão, porque lá Jesus disse: mas recebereis poder, você lembra disso, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Seremos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, olha o movimento agora, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O livro de Atos vai expandindo assim também. Começa em Jerusalém, expande para Samaria, chega até Roma, os confins da terra. Nós temos esse avançar do Evangelho nos primeiros anos de atividade missionária, não do apóstolo Paulo, não do apóstolo Pedro, não dos outros apóstolos simplesmente, não são os Atos dos Apóstolos. O livro poderia muito bem ser chamado de Os Atos de Jesus. Porque Lucas, quando escreveu o primeiro livro, ele disse que escreveu o que Jesus começou a fazer. E aqui agora, o segundo livro, o tomo 2, é o que Jesus continuou fazendo, através do Espírito Santo, na vida dos seus apóstolos. Então é Cristo fazendo a sua igreja expandir. Toda vez que você vê a igreja expandir, lembre, não é que aquele plantador é bom, rapaz, aquele cara é bom, às vezes até é, mas é um pecador miserável que Deus quis usar por graça. Todos nós estamos aqui, tem vários pastores aqui, todos nós somos esses miseráveis, que apesar de nós, Deus quis usar. Então, o que nós vemos é Deus trabalhando, por meio do seu Espírito, na vida do seu povo. A expansão do Evangelho acontece, indo para todos os lugares. Aqui nós já estamos entre os gentios, é o final da segunda viagem missionária de Paulo. E nesse finalzinho é interessante, porque o texto que nós lemos diz que Paulo passou por lá, ele levava em sua companhia, Paulo não fazia a obra de Deus sozinho, afinal de contas ninguém faz a obra de Deus só. Paulo andava com um casal querido que era da mesma profissão, eles eram fazedores de tenda, Priscila e Áquila. Eu não sei, muitos cogitam por que o nome da Priscila sempre vem primeiro, não o Áquila e a Priscila. Parece que a Priscila talvez fosse mais ativa do que ele, mas de qualquer forma, se fosse, ela ia dizer: amorzinho, vamos juntos, vamos acompanhar o apóstolo Paulo. E ele: sim, querida, vamos. Mas eles caminhavam alinhados ali sempre. A casa deles, os dons deles, tudo que eles tinham, estava à disposição, e eles caminhavam junto com o apóstolo Paulo. E nesse final de viagem, Paulo está com eles. Paulo chega em Éfeso, começa a pregar. A estratégia de Paulo inicial era sempre procurar ali as ovelhas perdidas, se tem algum judeu. Ele achou a sinagoga, foi pregar na sinagoga. Os judeus amaram ouvi-lo, gostaram. Fale mais, Paulo. E rogou que eles continuassem. Sábado que vem apareça de novo, antes de ir embora. Paulo deixou em Éfeso Priscila e Áquila. O que é interessante, irmãos, é que vários meses depois, não havia ponte aérea ainda de Jerusalém para Éfeso, então ele vai de barco, ele vai demorando, então ele vai passar em Jerusalém, depois ele vai voltar para Éfeso, até ele fazer essa ida e volta, passam-se alguns meses. O que é interessante é que no capítulo 19, diz que quando Paulo chega lá, já tinha um grupo de discípulos, havia uns 12,
De onde apareceram esses 12 discípulos? E a partir destes, o apóstolo Paulo então avança com eles, fazendo discipulado. Depois de um tempo, ele começa a perceber que os judeus que estavam muito animados para andar com Paulo, já estão falando mal do caminho. Isso está no capítulo 19, a partir do verso 8. E Paulo então separa alguns discípulos e fala: vamos tirar esses novos convertidos de perto desses judeus miseráveis. Eu não sei se você já precisou fazer isso alguma vez, né? De separar as ovelhas que estão começando na fé, de alguns que você fala assim, se andar com esse vai se contaminar, em vez de se tornar um bom discípulo, vai se tornar um prosélito. Vai causar muitos problemas por aqui. O apóstolo Paulo afastou dos judeus e preciso me reunir em algum lugar. E Paulo não estava naquela condição nossa, assim, de dizer, vamos alugar um prédio para a gente reunir, porque aluguel é difícil, viu? Principalmente quando a gente vai para algumas cidades aqui no Rio Grande do Sul. Quer dizer, até agora eu não vi uma cidade que é barato você alugar um prédio pequeno para comportar 50 pessoas. O apóstolo Paulo tem que arrumar um lugar. E então, ele vai, e de comum acordo com esses novos discípulos, eles vão se reunir na escola de Tirano. Parece que o Tirano não era tão tirano assim. Porque o apóstolo Paulo ficou lá por 2 anos e ele podia fazer encontros lá todos os dias. Você sabe o que é fazer culto todos os dias? Aquele povo estava empolgado. Novos convertidos, aquele desejo de conhecer a Deus. Não estavam como muitos crentes cansados e falam, pastor, já acabou o sermão? Essa leitura não acaba mais? Para que culto todo dia na igreja? Não pode ser uma vez por mês. Tem igrejas, inclusive, hoje no Brasil, que se reúnem uma vez por mês em ajuntamento solene. E geralmente alguns nem vão pelo culto, mas pelo almoço que tem pós-culto. Uma vez por mês. Igrejas que estão morrendo, precisando de revitalização. Em Éfeso, a igreja se reunia todos os dias. Todos os dias. E ali o apóstolo Paulo transformou aquele lugar num verdadeiro setergues, né, como a gente tem o nosso. No Novo Testamento que aparece essa expressão. Que é uma expressão muito enfática. Porque milagre já é extraordinário. Mas o que aconteceu em Éfeso foi fora do comum. Ao ponto de alguém tirar lenços de Paulo, como se fosse hoje em dia uma gravata dele, e botava sobre enfermos ou endemoniados, e eles eram curados. Não estou ensinando isso, viu? Porque tem uns que já estão ensinando isso aí até com toalhinha suada. Mas não é esse o ensino. O ensino do texto é que Deus estava operando ali, havia uma grande manifestação graciosa do Espírito de Cristo na cidade de Éfeso. E aí, quando começa a aparecer gente se convertendo, gente endemoniada ficando liberta, uns judeus falaram, eu também quero entrar nesse negócio. E aí um tal de judeu, chamado Seva, tinha vários filhos, e eles eram, essas coisas você pensa que é só dos nossos dias, mas no passado já tinha exorcista ambulante, que andava de lugar em lugar. Era uma espécie de Constantine dos tempos passados. Então ele queria ali exorcizar. E esses 7 filhos de Seva, eles começaram a ver o apóstolo Paulo operando, ele falou, vamos fazer igual. O apóstolo Paulo tem uma palavra mágica. Ele fala, sai em nome de Jesus e os espíritos vão embora. Então nós vamos falar que nem ele. E aí os judeus começavam a dizer assim, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, eles não tinham compromisso nenhum com Paulo, nem com Jesus. Mas aí o espírito maligno olhou para eles e falou, eu sei quem é Jesus e eu sei quem é Paulo, já me botou para correr de muita casa. Mas vocês quem são? E o endemoniado prevaleceu sobre eles, que desnudos e feridos fugiram. E o texto do capítulo 19 encerra dizendo que muita gente veio a crer no Senhor Jesus. Gente que servia artes mágicas, paganismo, bruxaria, tudo que você puder imaginar. Naquela época essas pessoas abandonaram tudo. Pegaram seus livros de artes mágicas, queimaram em praça pública, era um dinheiro fora do comum, mas eles pensavam, se não serve para mim, não serve para ninguém, vamos tocar fogo nisso aqui. E abriram mão, e o texto conclui no capítulo 19, verso 20, dizendo, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, que relato magnífico do início do trabalho em Éfeso. Me faltaria tempo agora para contar outros episódios de Éfeso. Eu não vou nem falar tudo até aqui,
mas eu quero extrair com vocês alguns princípios estratégicos para a plantação e revitalização de igrejas que nós podemos ver aqui, nesse início do trabalho ali naquela cidade, na poderosa cidade de Éfeso, cidade pagã, cidade poderosa, cidade que era considerada o templo da deusa Diana. A cidade possuía o templo, mas não era o templo o mais importante. A cidade era considerada a moradia da deusa Diana. Então, um lugar desse você fala, será que o evangelho prospera? Às vezes a gente anda em algumas cidades do Rio Grande do Sul, aí você anda em algumas cidades da Serra, algumas cidades da região mais sul do estado, onde você vê o paganismo dominando, por meio da idolatria, por meio das adorações a imagens, por meio da invocação de espíritos, por meio de umbanda e candomblé, por meio de tantas outras religiões que romperam com a Escritura, que não seguem mais a Escritura. E aí você fala assim, rapaz, aqui vai ser difícil entrar aqui, viu? Vai ser difícil a gente chegar aqui com o Evangelho. Será que é possível? Bem, isso aconteceu em Éfeso, uma cidade dominada pelo paganismo. E Deus fez nascer uma forte igreja lá. Manifestou o seu poder de maneira sobrenatural. Então nós cremos que Deus pode sim fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quero então trazer para vocês alguns princípios práticos para o nosso desenvolvimento do trabalho na cidade onde você está, aqui na Serra, na região metropolitana, no pé da serra, mais afastados, quem sabe na fronteira. O que nós podemos tirar de lições? Pelo início do trabalho em Éfeso, nós podemos tirar, entre outras, as seguintes lições. Primeiro, uso de liderança leiga. O apóstolo Paulo não fazia tudo sozinho. Você viu com quem ele andava? Priscila e Áquila estavam junto com ele. E não foi só dessa vez, em outros momentos também. Você vê que esse casal é citado repetidas vezes. Paulo escreve aos Romanos e diz, saudai Priscila e Áquila, e a igreja que se reúne na casa deles. Paulo escreve aos Coríntios, saudai Priscila e Áquila. Ou seja, não são só os apóstolos que fazem a obra. A obra também é feita por Priscilas e Áquilas. A obra é feita por pastores, missionários, mas é feita também por você que não tem função nenhuma ainda, por enquanto. Você pode ser útil, você que é jovem, você que é criança, adolescente. Imagina você que é adolescente, porque adolescente gosta de andar tudo grudado, né? Anda em bloco assim o tempo inteiro, você grudar um monte de adolescente, trazer. Imagina você jovem, com suas ideias, com seu jeito de ser, na sua vibe, e você podendo trazer outros. Todos vocês podem ser úteis. E a terceira idade? Nossas igrejas são novas, né? Então não tem ainda pessoas da terceira idade que cresceram na igreja e estão envelhecendo. Mas nós podemos evangelizar os tiozinhos também. Porque o Rio Grande do Sul tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano. Então muita gente vem para cá, inclusive de outros lugares, para morar aqui, para ter uma qualidade de vida melhor. Precisamos evangelizar crianças, precisamos evangelizar adolescentes, precisamos evangelizar jovens, adultos, casais novos, casais há mais tempo, empresários, funcionários públicos, professores, gente de tudo quanto é jeito, de todos os lugares. O desafio da igreja é enorme. Isso não pode ser feito por um. E não deve ser feito por um. Precisamos de outras lideranças. Precisamos de outras pessoas comprometidas com Deus. Assim como Paulo andava. E tinha do seu lado ali, ó, Priscila, Áquila e outros mais. É porque às vezes quando a gente vai ler as cartas de Paulo, a gente não presta muita atenção naquele monte de nome que tem lá, né? Só as grávidas, quando estão pensando em botar nome na criança, e aí começa a ir atrás. Cadê as grávidas aí? Estão na dúvida? Eu vi uns bonitos aqui na 1 Coríntios 16, tem ali uns nomes bonitos, Trófimo, Trifena, Trifosa, né? Epafrodito. Então tem os nomes bonitos ali, tem outros melhores, é claro. Mas esses nomes não estão ali à toa, são pessoas que Deus usou para a sua obra. Homens, mulheres que entram nessa história. Meus irmãos,
Suas igrejas vão avançar quando vocês se disporem a trabalhar. Não largue o fardo nas costas do obreiro, não. E obreiro, por favor, envolva todas as pessoas da sua igreja. Bote o povo para trabalhar. Envolva as pessoas da igreja. Se tornou membro da igreja, bote alguma coisa. Às vezes, não, vamos deixar ele aqui 3 anos para ver se ele realmente é presbiteriano mesmo. Não, se ele já fez o catecúmenos e o conselho já recebeu como membro, bota para trabalhar. Claro, não precisa botar nas funções mais importantes. O cara nem chegou na igreja, vai botar para pregar no domingo? Existem casos excepcionais, dependendo de onde já veio. Mas aí não, mas tem um monte de coisa para fazer na igreja. A igreja não é episcopal. Não é uma pessoa apenas trabalhando e fazendo e decidindo. Mas essa liderança vai sendo colocada também para outros. E é uma oportunidade magnífica de desenvolvimento da fé. Quando eu me converti, isso em 95, a minha igreja se utilizava muito de mão leiga. E eu dou graças a Deus porque eu caí nessa graça. Eu nunca preguei no púlpito da minha igreja, de origem, em Campo Formoso, está fazendo 100 anos agora a igreja, nunca preguei antes de voltar do seminário. Mas eu trabalhava em escola dominical, eu dirigia a reunião de oração, eu ia na semana, visitava as congregações. Um determinado momento o conselho me botou como responsável por um trabalho de plantação no outro bairro, e hoje já é uma igreja. Mas assim, começando, graças a Deus, tive oportunidade. Eu vejo às vezes pessoas que vão para o seminário, o cara nunca pregou na vida, nunca fez nada, é o cara ser pastor. Rapaz, tem que dar experiência, tem que dar oportunidade para essas pessoas. E pesa menos a mão também, né? Porque aquele que está começando, você tem que dar um desconto. Perto daquele, eu vou quebrar. Mas você, vou lhe dar outra chance. Tem que saber como dosar com cada um. Mas nós precisamos utilizar a liderança leiga. Muitas vezes nós não temos recursos financeiros e chegamos no limite de nossas capacidades. Mas quem disse que é o dinheiro que vai fazer a obra de Deus avançar? A oração que o Senhor Jesus nos ensinou e nós lemos durante o culto é: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Não é para mandar críticos, já tem de sobra. Não é para mandar gente para contemplar. Eu quero ver como vocês fazem. Vou ficar aqui só olhando. De preferência em casa. Aí eu assisto pela internet. Não, a gente precisa de trabalhadores para a sua seara. Alguns desses trabalhadores serão separados para o ministério. Serão ordenados para o ofício pastoral. Mas outros não vão ser. Vão ser Priscila e Áquila. E vão ser uma bênção na igreja. Vão ajudar. Chegou um casal novo, já sabe, Priscila e Áquila, faz um discipulado com eles lá. E não precisa ter só um casal de Priscila e Áquila, viu? Precisamos ter vários, porque vai chegar 10 pessoas novas na igreja. Aí vai botar tudo num casal só e os outros olhando. Não, meu irmão, você consegue. É porque você não confia no que você sabe. Você que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, você sabe mais do que muito pastor evangélico por aí. Só que a gente fala tanto que a gente não vale nada, você não presta, você é um miserável pecador. E aí você acha que porque é, e é verdade, viu? Não está errado não. Mas aí você acha que você não pode fazer nada. Não, Deus pega porcaria e usa. Deus pega gente ruim, pecadores, e transforma e usa. E é por isso que nós estamos aqui. Não somos anjos. Você pode ter uma ação maior na sua cidade. Você pode ter uma ação maior lá na sua igreja. Procure as lideranças da sua igreja e diga para eles: pastor, como eu posso servir melhor? E os outros que estão lá, é importante para as lideranças estabelecidas também pensar como que eu posso envolver mais aquele irmão, identificar, porque às vezes a pessoa chega: pastor, eu não sei o que eu posso fazer. Ande junto, ande perto ali que vai surgir uma necessidade, você vai se testando, daqui a pouco aparece. Mas também observar e colocar as pessoas no lugar certo. A gente nem sempre acerta com isso. Não é como o ensaio musical, né? Chegar assim, você vai cantar no coral.
Aí quando chega lá desafinado, todas as músicas cantam igual, né? Então ele fala, irmão, você pode ser uma bênção em outro lugar, né? Ou você vai fazer parte do coral intercedendo. Você vai orar, oração silenciosa, enquanto o coral canta. Então pode ser que seja esse, mas você pode ser útil. Quantas vezes a gente vê no trabalho de plantação de igreja, o obreiro se matando, que ele tem que fazer tudo. Ele tem que abrir a igreja, ele tem que fechar a igreja, ele tem que limpar a igreja, ele começa a dirigir. Irmãos, vamos dirigir o culto agora aqui. Passa a palavra ao grupo de louvor, ele desce, bota o violão, começa a tocar, passa a palavra ao dirigente, aí agora passa a palavra ao pregador, sou eu mesmo. Ou pedir para os diáconos fecharem a porta da igreja, é ele quem vai lá com a chave. E faz tudo. Tem coisa que você pode fazer. Você não podia chegar mais um pouquinho e me ajudar? Em alguma coisa básica dessa? Pastor, podia cuidar da mídia da igreja. Mas também não faz um negócio mal feito não, viu? Faz um negócio bonito. Sirva. No trabalho de plantação e revitalização de igreja, nós precisamos usar liderança leiga. Segundo princípio, ainda próximo desse, pegando ainda o exemplo de Priscila e Áquila, uso de pequenos grupos. A igreja muitas vezes começa, como assim? Priscila e Áquila ficou lá. O apóstolo Paulo volta um tempo depois, tinha 12 discípulos, fora o Apolo, que eles encaminharam também, e depois o Apolo seguiu pregando o evangelho. Começa nas casas. Eu não sei pregar, mas a minha sala cabe 15 pessoas, pastor. Por favor, não compre aquele sofá que só tem 2 lugares, você e sua mulher. Não bote uma mesa na cozinha que só cabe 2 cadeiras. Nunca posso chamar ninguém. Não, bota uma casa maior. Arruma um espaço maior na sala. Se a sua condição socioeconômica hoje não está lhe permitindo isso, a gente entende. Mas assim que melhorar as coisas, amplie sua casa. A sua casa pode ser o berço de uma igreja. A igreja pode começar ali. E na nossa história do presbiterianismo, nesses 164 anos, nós temos vários exemplos de casas que foram o lar de igrejas. E meus irmãos, esse é o modelo bíblico. As igrejas no primeiro século, elas não tinham templos. Esse negócio de construção de templo vai vir bem depois. Como é que esse povo se reunia? Sempre tinha um irmãozinho, Priscila e Áquila, que chegava, alugava um ponto. Opa, pode reunir aqui com o pessoal. A Bíblia faz referência a muitos outros. Colossenses 4 lá faz referência a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Filemon, que recebia os colossenses em sua casa. A igreja que se hospeda em sua casa. Você tem o apóstolo João fazendo referência a Gaio, um homem generoso que abria sua casa. Os estudos arqueológicos do primeiro século mostram que algumas casas foram remodeladas para acolher mais pessoas, uma espécie de cenáculo. Algumas dessas que eu fiz pesquisa mostravam que podia ter uma capacidade até de reunir 50 a 100 pessoas dentro de uma casa. Paredes foram derrubadas, foi ajustado, era a casa do vivente, mas agora ele acolhe a igreja. A igreja não vai ficar na sua casa por resto da vida, mas ela pode começar lá. Você que está aqui hoje, quem sabe você mora numa cidade que não tem igreja presbiteriana e você vai da sua casa para a igreja. Não é assim? Fala com a liderança da tua igreja local. Pastor, vamos começar a fazer culto lá em casa? Dê trabalho para o seu líder. Irmão, é porque nós estamos sem muita mão de obra. O pastor não disse que podia usar a obra leiga? Bote o irmãozinho, faça o esboço do estudo e a gente lê lá na hora, se não tem outro pregador, porque é assim que vão surgir os novos. Bote para dirigir um grupo familiar. Tem uma cidade, começa assim. Eu estou vendo aqui irmãos de Bento Gonçalves. Se não começasse a fazer cultos, né, pastor? Lá nas casas, a gente não teria hoje uma congregação lá. Os primeiros cultos foram nos lares. E quantos outros lugares também? Hoje nós temos uma congregação em Cachoeirinha, começou na casa do irmão que disse, vamos fazer culto aqui toda semana, pode vir aqui. E assim, essa estratégia que foi utilizada no passado, nós podemos extrair esse mesmo princípio para nós hoje. Podemos usar lares para pequenos grupos e quem sabe a igreja vai começar a partir dali. Igrejas aqui representadas.
Deem ênfase a isso. Às vezes a gente, na influência do evangelicalismo moderno, queremos ver templos cheios. Cheios de quê? Depósito humano? Vamos reunir pequenos grupos na semana. Vamos reunir nos lares. Alguém pediu para fazer um culto? Leva lá, inclusive na casa de quem não é crente. Em cidades distintas. E Deus vai iniciar muitas vezes trabalhos a partir dali. Eu me lembro da primeira vez que nós fomos a Bagé. Fizemos o primeiro culto na casa. Fizemos o primeiro culto. Depois os irmãos, vamos de novo. E aí fomos em outra casa. E as pessoas começaram a se reunir. Até que depois, agora vamos oficializar lá. Começamos a usar um auditório do hotel. E hoje está no outro espaço. Então, meus irmãos, nós podemos nos utilizar disso. E aqui já vem um terceiro princípio que eu gostaria de destacar, que o apóstolo Paulo fez isso. Dentro das suas estratégias, o apóstolo Paulo, ele ia onde tinha algum judeu. Tem uma sinagoga, eu vou a partir dos judeus. Não tem sinagoga? Meu Deus, deve ter um lugar de oração. Então ele ia, como aconteceu em Filipos. Em Éfeso, havia sinagoga, ele foi para lá. Começou a dar problema. Porque os judeus começaram a falar mal do caminho. Capítulo 19, verso 9. E aí a Bíblia diz, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Um outro princípio importante para a plantação de igreja. Use um lugar disponível e acessível. Mas não atente para o local como sendo a coisa mais importante. Use o que tiver acessível. Vamos plantar a igreja? A gente precisa ter um templo. E aqui é muito caro. Não, às vezes vai ser uma escola. A igreja pode funcionar no auditório de uma escola. A escola funciona de segunda a sexta. E você consegue autorização, vamos usar essa escola. Na faixa. 0,800 ainda por cima. Nós já estamos em outro lugar aqui, pastor, tem um auditório. Muitas vezes nós usamos auditórios de hotéis porque é mais barato. Não é porque é chique não, viu? É mais barato do que um aluguel. Até a gente pensar em ter um local próprio. Eu não sou contra ter um local próprio. Olha só que bênção a gente ter essa estrutura magnífica aqui na Serra, a igreja de Farroupilha, recebendo o presbitério. Graças a Deus por isso. Mas só o pastor Geraldo sabe os cabelos brancos que ficaram aqui, de ver a luta para construir um prédio desse. Meu Deus do céu. E o recurso para juntar. Não é fácil. Não é fácil construir templos. E quando se pensa em plantação de igreja ou revitalização, muitas vezes as pessoas estão preocupadas com espaço, um lugar. Ah, se for naquele lugar, vai bombar. Se for naquele outro lugar, quem disse? Não é o lugar que faz a diferença. Você sabe disso, você já deve ter ido em algum restaurante, no lugar mais difícil de achar. E você vai lá. Por que você vai lá? Porque você foi lá comer uma vez e a comida é boa. Eu estou para visitar um restaurante aqui que eu ouvi falar. É só domingo, meio-dia que ele serve. Lá para a região de Gramado ali. Eu falei, rapaz, não é nem na cidade, é no meio do mato. Como é que as pessoas vão para lá? Até eu estou querendo ir lá uma hora conhecer. Ou seja, a fama do lugar vai crescendo. Se ali tiver uma igreja do Senhor, não importa onde eles vão se reunir. Com isso também eu não quero dizer que você vai pegar o lugar mais terrível, mais chinfrim que tiver, mais arrebentado de todos, e vamos se reunir ali também não, né? Mas o que eu quero dizer é que a ênfase não é no lugar. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas. O local, a placa da igreja, a visibilidade, isso tem o seu lugar. Mas o mais importante não é o templo, são as pessoas. Existem muitas igrejas hoje mortas. Construções continuam. Construções magníficas. O que a gente precisa é de gente comprometida. No trabalho de plantação de igreja, a gente precisa de gente
que pode se reunir aqui, se reunir ali. Inclusive, isso cria uma característica maravilhosa na igreja. Quando a igreja migra muito de um lugar para o outro, ela não se apega a lugares. E às vezes as pessoas se apegam tanto a lugares que elas não querem mais sair dali. E elas acham que Deus fala ali, como se fosse na época do Antigo Testamento, do Templo de Salomão. A igreja ela tem mais facilidade para ir para o encontro na serra, sair daqui e fazer uma obra missionária em outro país. Ela se movimenta porque ela não está atenta a lugares. Use o lugar disponível e acessível, mas não atente para o local mais do que as pessoas e o seu conteúdo. No primeiro século não havia templos. Tem uma escola, tem uma sala, tem um auditório, já nos serve. Quanto custa isso aqui? É acessível para a nossa realidade? Ótimo, vamos para lá. ênfase no local é perda de foco. Deus proverá o melhor local para a igreja dele. Último princípio que eu gostaria de extrair para a nossa reflexão nessa hora, está exatamente no que ele fez na escola de Tirano. O texto diz que passou a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Meus irmãos, o quarto princípio é invista na capacitação missionária. Invista na preparação das pessoas. 2 anos estudando teologia e preparando missionários. 2 anos assentado aos pés do apóstolo Paulo. Você tem ideia de como saíram aqueles crentes de Éfeso? A gente não tem o nome deles. Alguns a gente até tem, mas à frente a gente ouve falar de algumas outras pessoas. Eu estava vasculhando alguns textos, por exemplo, já ouvi falar de Trófimo, o Éfeso, está lá no capítulo 21. Nós não sabemos a história dele, mas esse cara começou a andar do lado do apóstolo Paulo, e Paulo foi para Jerusalém, ele levou junto. O apóstolo Paulo até se deu mal por causa dele, porque quis levar esse gentil para dentro do templo. Alguns não gostaram da ideia, falaram mal do apóstolo Paulo, mas era um homem que queria conhecer mais das coisas de Deus. Meus irmãos, nós precisamos investir na capacitação das pessoas. É a espécie de um CETERGS aqui, né? Hoje nós temos um Centro de Estudo Teológico do Rio Grande do Sul, que tem preparado a liderança da igreja há 10 anos já. Começou há 10 anos atrás, 2013, com cursos aqui para interpretação bíblica, um curso sobre liderança, um curso sobre introdução ao Antigo Testamento, um curso aqui e tal. E nesses cursos menores de 6 meses, muitos líderes se prepararam, se sentiram chamados, depois nós mandamos para o seminário, voltaram, hoje são pastores da nossa igreja, outros continuam exercendo liderança na nossa igreja, mas começou com essas frentes de capacitação. Éfeso se tornou isso. E olha que interessante, não era só estudar teologia, porque infelizmente existe essa dicotomia pecaminosa de que se o cara é um bom teólogo, ele não é missionário. Se ele é missionário, deve ser pentecostal. E a gente vê isso dentro da IPB, infelizmente, na prática. Mas isso não é bíblico. Quando você vê um cara que é muito missionário, aí você vai ver a teologia dele, é meio estranha. Se o cara é firme teologicamente, aí você vê que ele não evangeliza nada. Ainda bota para perder os que estão dentro. Quem já viu isso? O apóstolo Paulo é o maior teólogo que a gente tem aqui, a maior quantidade de material aqui, escrito por ele, maior missionário também de todas as épocas. Teologia e missão caminhando juntos. E esse é o nosso desafio aqui no Rio Grande do Sul, como IPB. Porque a nossa igreja, para o resto do Brasil, ela está pulverizada, ela está bagunçada. Em alguns lugares, às vezes, na mesma cidade, você vai numa igreja, Deus dos antigos, cantando hino, aquela solenidade. Aí você vai no outro bairro da igreja, eu não vou nem dizer como é que são as músicas lá. Aí você fala, rapaz, é uma igreja preteriana? Você fica escandalizado.
com a falta de compromisso. Você quer, se as pessoas quiserem botar a igreja para seguir o outro caminho, que vá, mas não bote o nome de igreja presbiteriana, não. Igreja presbiteriana é uma igreja confessional. Nós temos nossos símbolos de fé, nós temos nossos ritos. Quem quiser, seja bem-vindo. Não quiser, está gostando do outro, vai com Deus, irmão. Mas é a igreja presbiteriana, nós precisamos de identidade. E como nós vamos fazer isso? Se não tiver uma boa capacitação e profundidade teológica. Mas não é só conhecimento, é conhecimento associado à prática. Teologia e missão, caminhando juntos. Olha o lema do apóstolo Paulo: dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia. Quem que Paulo queria evangelizar? Quem que Paulo queria alcançar? Todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, judeu e grego. Não quero que fique nenhum sem ouvir. Você acha que é muito a gente dizer assim hoje? Esperamos ver cada cidade do Rio Grande do Sul com uma igreja presbiteriana anunciando a palavra do Senhor. Você acha que isso é um sonho humano? Meu ou de alguém? Ou isso é algo bíblico, é um princípio bíblico extraído aqui do próprio modelo de como começou o trabalho lá em Éfeso? Eles queriam que toda a Ásia ouvisse do Evangelho. Por que ele quer toda a Ásia? Porque o Senhor deu a ordem: ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. É obediência à ordem de Jesus. Eu conheço e compartilho. Eu conheço e o pouco que eu conheço, eu já lanço adiante. A gente vê isso exemplificado na vida do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9 mostra o momento que ele se converte. Ficou cego, chega o dia do seu batismo, ele foi batizado, as escamas caíram dos seus olhos, e a Bíblia diz assim: e logo pregava Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele ainda não tinha essa teologia toda aqui não, mas ele sabia de uma coisa: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, isso eu já sei. Se converteu e logo pregava. Meu irmão, por que você ainda está com a boca fechada? Rapaz, você já fez tanto curso nessa igreja presbiteriana, porque ou igreja para dar curso, ou lugar bom para estudar teologia, é curso e no culto. E num culto presbiteriano é um curso, porque você chega lá, o pastor: irmãos, estamos fazendo a exposição bíblica. É uma série, não é série de Netflix, né? A série expositiva. Vamos expor Tiago. Aí há alguns meses o cara estudou Tiago todo. Estamos fazendo a exposição de Romanos. Aí o cara vai lá, Romanos todinho estuda. Estamos expondo Gênesis. O cara, é um curso isso, gente. Isso é um curso. Classe de catecúmenos. Aqui nós vamos estudar a Confissão de Fé de Westminster. Pronto. Meu amigo, isso é um curso a nível Augusto Nicodemos. Para quem não sabe, o curso dele é todo fundamentado na Confissão de Fé de Westminster. Só que é Augusto Nicodemos. E nós é nós, assim, né? Mas o conteúdo é o mesmo. Você sabe muito só de frequentar a igreja. Mas ainda existe capacitação. Cursos que são dados na sua igreja local, cursos que são dados no seu presbitério, no seu sínodo agora, com a presença dos CETERGs. Tentando imitar o apóstolo Paulo. Com ensejo de que, no caso dele era toda a Ásia, vamos botar aqui assim: nosso ensejo é que todo o Rio Grande do Sul se ouça da palavra do Senhor. Deus use outras igrejas, por favor, porque se depender de nós, vai demorar muitas coisas aqui. Mas nós estamos nessa igreja, temos compromisso com essa igreja. Deus use a nossa igreja também para chegar em outros lugares. Que você possa se sentir capacitado e desafiado a levar a semente do Evangelho nos trabalhos de plantação de igreja. Está começando lá na sua igreja? Aprenda, meu amigo, que o negócio está começando, ninguém sabe nada. Então eu vou me capacitar aí. Eu posso fazer um módulo, pastor, lá no CETERGs, porque me botaram para eu dirigir a escola dominical. Eu tenho que falar na frente e não sei falar. Pronto, faça um curso de oratória. Rapaz, eu vou dar uma aula de escola dominical agora, faça um curso. Leia um livro. Se sente aos pés dos mestres. Estude, mas não fique só estudando e parando. Estuda e para, porque senão você fica obeso. De tanto que você está comendo teologia. Você tem que comer e correr depois para dar uma emagrecida. Para poder ficar saudável. Assim nós devemos, irmãos, investir na capacitação missionária,
boa teologia associada à piedade e ao serviço cristão. Bem, eu quero ficar apenas nesses 4 princípios do início do trabalho da igreja em Éfeso. Eu pude falar para vocês de 4 princípios. Primeiro, o uso de liderança leiga. Não vamos abrir mão desse importante recurso. Segundo, o uso de pequenos grupos. Se lá na sua congregação ainda não tem pequenos grupos, comece a fazer reuniões. Seja onde for, lá em São Gabriel, que só tem poucas pessoas, faça culto nas casas. Eu moro numa cidade que só tem eu, pastor. Comece a fazer culto na sua casa. Pede pastor para ir lá na sua casa. Se não tiver pastor para ir na sua casa, você mesmo faça o culto da sua casa. Você não precisa de pastor para fazer um culto na sua casa. Convide as pessoas. Trabalho leigo associado aos pequenos grupos. Terceiro, use um lugar disponível e acessível, mas não dê ênfase exagerada no local. O mais importante é o povo que ali congrega. E quarto, invista na capacitação missionária. Teologia sem missão não existe. Ela pode gerar um monstro neopuritano ou neoliberal. E o que nós queremos é uma igreja saudável. Foi assim que começou. Aqui eu trouxe só 4 princípios, de mais de 20 princípios que nós podemos extrair do início do trabalho na igreja em Éfeso. Mas eu volto agora para concluir ao que foi dito lá pelo Senhor Jesus, a igreja no final do 1º século, conforme está registrado em Apocalipse 2. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste teu primeiro amor. Arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Uma igreja que está sendo plantada deve lembrar do seu início. O início da igreja em Éfeso. Foi assim que começou. Vamos seguir esses passos. Vamos extrair esses princípios. A igreja está plantada, mas está sufocada. Está fraca. Está mole. Está gelada. Está adormecida. Está precisando de revitalização. Lembre do seu passado. Volte à prática das primeiras obras. Que Deus nos abençoe, irmãos. E nos ajude a, nesses 164 anos e nos anos que vêm pela frente, a sermos uma igreja atuante, vibrante, que caminha lado a lado, teologia e missão, para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
Gostaria de convidar a todos a nos colocar em pé. A bênção, oração final e a bênção. Quem puder, quem não puder vai ficar sentado. Oremos. Soberano Deus e Pai celestial, o nosso coração se alegra, Pai, nesta hora. Obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, por sermos desafiados pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela vida do reverendo Daniel, Senhor Deus, que ele tem, ó Deus, pregado aquilo que ele tem vivido, Senhor Deus. Nós damos graça por isso, pelo crescimento, desenvolvimento, Senhor Deus, da igreja presbiteriana aqui nesse estado, Pai. Ó Deus, nessa noite nós pedimos, ó Deus, um despertar, um avivamento em nossa alma, em nosso coração, Pai. Ó Deus, nós precisamos, ó Deus, da mão do Senhor conosco, Pai. Nós precisamos da plenitude do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos amar os pecadores, nós precisamos ter paixão pelas almas. Nem falamos mais isso nos dias de hoje, Senhor Deus, como antigamente, paixão pelas almas. Ó Deus, amor para com os perdidos, Pai. Nos ajude, abre os nossos olhos, nosso entendimento. Toca a nossa vida, Senhor, senão nós vamos continuar assim, Deus, fazendo tão pouco ou quase nada, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, do Espírito Santo do Senhor nos impulsionando, ó Deus, nos capacitando, Senhor Deus, a realizar a Tua obra, Pai. Ó Deus, olhando para a palavra, Senhor, a palavra enchendo o nosso coração, Pai. Ó Deus, o Teu amor infinito, enviar Teu único Filho como missionário a este mundo, Senhor Deus. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Ó Deus, vê a vida do apóstolo Paulo, Senhor, sofrimento, Senhor, ele nunca reclamou. Ó Deus, os demais apóstolos, Senhor, os demais que vieram depois, ó Pai, quantos que foram para o martírio, para as fogueiras, para as prisões, Senhor Deus, porque eles tinham amor no coração, amor pela palavra, amor pelo Senhor, amor, ó Deus, pelos perdidos, Senhor, e nós não temos mais, Senhor, mas precisamos ter, ó Deus. Por isso que nessa noite o Senhor nos reuniu aqui, Senhor, não é simplesmente para reunir, Senhor, porque o Senhor quer, ó Deus, trabalhar em nossas vidas, nos usar, Senhor Deus, graciosamente, poderosamente, ó Deus, cada congregação, cada igreja que é representada pelos seus líderes, pelos seus membros, Senhor. Opera, Senhor Deus, como o Senhor tem operado, Pai, mas sabendo que o Senhor tem muito mais, ó Deus, para fazer, ó Deus, o poder do Senhor é uma dinamite, é uma coisa maravilhosa, Senhor Deus, poderosa. Ó Deus, Tua palavra, Pai, ela é viva, ela é eficaz, Senhor Deus, ela é fogo, ela esmiuça as penhas, Senhor. Ó Deus, Tua palavra, Senhor Deus, transforma pecadores. Ó Deus, o Evangelho é o poder do Senhor, ó Deus, para salvar todos aqueles que crêem, Senhor. E crê, ó Deus, porque eles ouvem a palavra é aplicada pelo Espírito Santo no coração, e eles creem, ó Deus, nas verdades eternas. Essa verdade transforma, eles nascem espiritualmente na Tua família, no Teu reino, Senhor. Ó Deus e Pai celestial, ouve o nosso clamor nesta noite, Senhor. Ó Deus, ouve, Senhor, depois de uma mensagem que nós ouvimos, Senhor Deus, a estratégia do apóstolo Paulo, que foi dada pelo Espírito Santo, Pai, levanta, ó Deus, os membros da igreja, Senhor Deus, aqueles que vêm domingo após domingo, Senhor Deus, mas não evangeliza a sua vizinhança, seus colegas de trabalho, de escola, não tem a mínima preocupação, Senhor, nem sofre por isso. Muitas vezes não conseguimos fazer, mas o nosso coração chora, Senhor. Há uma dor na nossa alma porque não conseguimos falar. Ó Deus, que as coisas ainda estão fechadas, difícil. Ó Deus, mas e aqueles que nem pensam nisso, Senhor? Não tem preocupação nenhuma, ó Deus, em falar de Jesus Cristo, desse amor infinito do Senhor, do sofrimento na cruz, falar do inferno, do castigo, do julgamento, ó Deus, que virá sobre a vida deles, Senhor. Nos ajude, Pai, nos abençoe, desperta que algo bendito, Senhor Deus, tremendo possa estar acontecendo, Senhor Deus, na vida nossa, que estamos reunidos aqui, Senhor. Cada um volte para a sua igreja com propósito, Senhor. Ó Deus, em orar, interceder, já colocar no coração pessoas com quem Ele vai falar, conversar, dar uma Bíblia, dar uma literatura, convidar para a igreja.
Ó Deus, trabalha, Senhor, tira a frieza espiritual, Senhor, nos aquece. Ó Deus, se não for isso, nós não temos como fazer na força do braço, Pai. O Senhor sabe disso, e nós sabemos também. Não tem como fazer a Tua obra por nós mesmos, Senhor. Ó Deus, falamos, mas a palavra não penetra, pecadores não se arrependem, não se convertem, mas quando o Teu Espírito age, Senhor, ó Deus, nós vemos frutos, Senhor, deliciosos para o Senhor. Ó Deus, nos abençoe, Pai, nos abençoe, Senhor, o Senhor é rico em abençoar, essa é a Tua vontade, Senhor, não estão pedindo algo, ó Deus, que não seja a Tua vontade, essa é a Tua vontade, o Senhor mandou a Tua igreja ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, Senhor, que nós anelamos, eu creio aqui que todos vão sair daqui com esse desejo, seu coração ardente, Senhor, desejoso de fazer mais para o Teu reino, Senhor. Não só para a igreja presbiteriana, alegramos, Senhor, pela igreja presbiteriana, alegramos no Senhor pela igreja, Pai, pelos homens que o Senhor já levantou, já trouxe, começando com Simon, Senhor, nosso presidente, o Roberto Brasileiro, um homem íntegro, ó Deus, um homem dedicado ao Senhor e tantos outros, Pai. Ó Deus, que o Senhor tem levantado, Senhor Deus, e nós queremos continuar esta obra até, ó Deus, quando o Senhor voltar. Ó Deus, até o retorno do Senhor Jesus. Abençoa a igreja presbiteriana, Pai, não só no solo gaúcho, mas em todo o Brasil, Senhor. Mas nós estamos aqui, Pai, usa-nos aqui, Senhor, a dificuldade que enfrentamos, Senhor Deus, nessas regiões, Senhor Deus, mas o Senhor é poderoso, Pai. Ó Deus, possamos olhar sempre para o Senhor Jesus, autor, consumador da nossa fé. Bendito seja o Senhor, ó Deus, trabalha, não deixa ninguém sair daqui com o coração frio, Senhor, sem amor para com o seu próximo, sem obediência, submissão, Senhor Jesus, nesse quesito de pregar o Evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus que deu a vida por nós lá na cruz, derramou sangue para quê? Para salvar os pecadores. Ó Deus, para salvar aquele que o Senhor entregou a Ele, para Ele morrer por eles, ó Deus. Nós não sabemos, ó Pai, ó Deus, a quantidade dos Teus eleitos, Senhor, mas sabemos que os Teus eleitos ouvirão a Tua voz. Jesus disse, minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. E elas vão ouvir a voz através do Evangelho, Pai. A nós compete fazer, Pai, aquilo que Tua palavra manda, Senhor, pregar, instar, convidar, orar, interceder, chorar por eles, por Teu coração tão duro, Senhor. Nos abençoe, Senhor, nos abençoe em nome de Cristo Jesus. O Senhor da igreja presbiteriana é o Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor, hoje e para sempre. Amém e amém. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa, gloriosa do nosso Redentor, o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus e Pai Celestial, que a consolação, o poder, a unção, a direção, o consolo do Espírito Santo esteja com vocês, irmãos, com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. 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 A igreja pode sentar.